Bom, gente, continuando com as explicações do capítulo 18 do livro Tratado em Saúde Coletiva, ok? Os autores, eu fui explicando aí o que como eles definem a saúde mental, e aí eles vão dizer sobre algumas mudanças que nós vimos nas últimas décadas no campo da saúde mental. Eles vão destacar algumas, como por exemplo, cada vez mais nós, pesquisadores, pesquisadoras, vocês como futuros psicólogos e psicólogas, cada vez mais a gente tem um entendimento que nós não podemos separar a saúde física da saúde mental, ok? Que elas são indissociáveis. E aí vemos também uma diminuição por exemplo, dos hospitais psiquiátricos. As ações em saúde mental não se concentram mais apenas nos hospitais psiquiátricos. Nós vamos ver um pouquinho mais, com mais detalhe, quando nós estudarmos a reforma psiquiátrica. Vemos também uma certa valorização e aumento do número de outros locais de ações de saúde mental, tais como os centros de atenção psicossociais, que são os CAPs, há uma valorização também da convivência comunitária e familiar, e a própria unidade básica de saúde, as UBSs, os postinhos de saúde, né? Como a gente conhece, também desenvolvendo ações em saúde mental, que são muito importantes. Ok, só que o que os autores vão nos pontuar é que nem sempre foi assim. Esse cenário aqui, ó, que a gente está vendo, dessas mudanças, nem sempre foi assim. E aí, eles vão tentar explicar para a gente como foi antigamente, quais são as origens da saúde mental, dessas compreensões de saúde mental. E para isso, né, para explicar esse processo histórico, lembra que a professora falou bastante, falei bastante para vocês, que é muito importante para a gente compreender como a saúde mental é entendida hoje, é importante a gente fazer esse levantamento histórico, certo? Lembra quando eu disse para vocês, nada se destrói de uma vez e se constrói do nada. As coisas são sempre construídas e reconstruídas, ok? Então, para entendermos como a saúde mental ela se constitui atualmente, porque nós, psicólogos e psicólogas, vamos atuar nessa área, nós precisamos fazer esse levantamento histórico, compreender como ela foi sendo compreendida ao longo dos anos. Bom, para isso, os autores vão fazer o seguinte, vocês vão ver aí no texto, que eles vão falar, olha, para entendermos as diferentes compreensões sobre saúde mental e sobre patologia, nós vamos primeiro tentar compreender, fazer uma análise das próprias origens da psiquiatria, ok? E aí, para isso, é claro que ele vai citar, vocês vão ver aí, muitos autores, ele vai citar novamente Foucault, vimos o Foucault, os estudos do Foucault sendo citados no nosso último texto também. Peço que vocês, nesse momento, gente, como são muitas informações, são textos iniciais na nossa disciplina, vocês ainda estão no terceiro semestre, então tenham um pouquinho de paciência, porque nem sempre a gente vai conseguir compreender o texto em sua plenitude, tá? Vamos tentar nos fixar aí nos principais conceitos, nos conceitos que eu tenho trazido aqui para vocês, tá? Então, tenham esse pouquinho de paciência, que ao longo da nossa disciplina, muitas questões que às vezes não estão tão explícitas agora, alguns autores que vão sendo citados, no final da nossa disciplina, com certeza a gente vai ter uma compreensão maior, beleza? Então, vamos lá. Para falar das origens da psiquiatria, os autores vão nos dizer que os hospitais, inicialmente, eles não eram associados ao campo da medicina. Eu também trabalhei isso com vocês lá nas nossas primeiras aulas. Por muito tempo, os hospitais, na verdade, eram comandados por instituições religiosas, eram compreendidos assim, filantrópicas e de cuidados, oferecendo aí cuidados, né, para as pessoas que estavam em vulnerabilidade social, ok? Então, hospital, a palavra hospital tem origem aí na palavra hospedagem. Então, não era necessariamente um local que oferecia tratamento, cura. Era um local, muitas vezes, que
recebia essas pessoas que estavam em vulnerabilidade social, muitas vezes com diversas doenças, não tinham para onde ir, então esses locais recebiam essas pessoas. Mas inicialmente ali não havia muitas vezes médicos, profissionais do campo da ciência médica, tá? Era mais um local de hospedagem do que necessariamente de tratamento. Ok. E aí os autores vão nos dizer que a partir do século XVI, os hospitais passaram a exercer também uma certa função social e disciplinar, tá? E os hospitais passaram a ser locais que recebiam aí pessoas que na época eram consideradas delinquentes ou desajustadas. Bom, e aí também falando dos origens da psiquiatria, os autores vão aí nos pontuar a importância do Pinel, do Felipe Pinel. Acho que vocês já devem ter ouvido, não sei se vocês já ouviram, não sei se é da época de vocês, mas a expressão ficar Pinel, tá? A expressão ficar Pinel é muitas vezes utilizada com a ideia de que a pessoa ficou doida, ficou maluca, tá? E essa expressão tem origem nesse autor, tá? Nesse médico. Porque quem foi esse médico? Ele foi um médico francês, aí nasceu em 1745, morreu em 1826, 28, não lembro. E ele foi um médico que realizou aí importantes transformações na medicina. Por isso ele é considerado, digamos assim, o pai da psiquiatria. E, na época, o que ele fez? Ele percebeu, né, que era necessário que fossem construídas ações específicas para as pessoas que estavam em situação de sofrimento mental, ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre as contribuições do Pinel e sobre alguns outros apontamentos sobre a história da psiquiatria na próxima parte do nosso vídeo, ok, gente?